Primeiramente, devemos explicar o que é um buraco negro, mas explicar isso de forma simples é um desafio, visto que envolve uma série de conceitos e teorias da física. Mas em poucas palavras, de acordo com o astrofísico José Dias Nascimento Júnior, ele é uma consequência da evolução estelar, ou seja, é o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Para entender melhor esses objetos, é importante entender como eles são formados. Em primeiro lugar, imagine uma estrela muito maior que o Sol. Em seu interior estão ocorrendo fusões nucleares que criam uma pressão para fora, ao mesmo tempo em que a força da gravidade puxa tudo para dentro. Mas, um dia, esse combustível nuclear começa a se esgotar, e a força atuante que resta é a da gravidade. Assim, essa estrela começa a se contrair. Caso ela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca. Mas, se ela tiver uma massa muito maior que o Sol e a sua força gravitacional for suficiente para ela entrar em colapso por completo, ela se torna um buraco negro. De acordo com Lia Medeiros, astrofísica e pesquisadora na Universidade do Arizona, que participou do projeto que capturou a primeira imagem do buraco negro, descreve esse objeto como sendo uma região do espaço em que o campo gravitacional é extremamente forte. Segundo ela, o que define um buraco negro não é a massa, mas a sua densidade. Para se ter uma ideia do quão denso ele é, a pesquisadora deu o seguinte exemplo. Se você quisesse fazer um buraco negro da Terra, você teria que pegar a Terra toda e espremê-la ao tamanho de uma uva. Com uma densidade dessas, resultado da força gravitacional absurda que comprime tudo, dá para se imaginar o porquê os buracos negros têm essa fama de estar sugando tudo. Nem mesmo a luz consegue escapar dele, o que o torna invisível. Então, se a luz, que praticamente não tem massa, não consegue escapar, é claro que tudo que é matéria vai ser engolido por esse buraco negro, devido a um intenso campo gravitacional, incluindo átomos e corpos celestes. Mas aonde estão esses buracos negros? O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte conta que os centros das galáxias são os lugares que abrigam frequentemente esses objetos e é o que faz a galáxia ficar ali conectada ao seu centro. E é aí que entra uma questão interessante. Diferentemente do que muita gente pensa e do que é muitas vezes retratado nos filmes de ficção científica, os buracos negros não são necessariamente um objeto maligno e misterioso que vai sugando tudo impiedosamente. Se você tirasse o Sol e no seu lugar colocasse um buraco negro que tivesse a mesma massa que ele, os planetas poderiam entrar em órbita em volta desse buraco negro da mesma forma. Se você tiver distância suficiente de um objeto, um buraco negro vai ter o mesmo campo gravitacional que uma estrela da mesma massa, explica Lia Medeiros. Diante de tudo isso, considerando que eles são invisíveis e que não podemos nos aproximar de um e voltar para contar a história, como os buracos negros foram descobertos e como os cientistas conseguem detectá-los e estudá-los. Assim como qualquer campo da ciência, os estudos envolvendo buracos negros não são resultado de um único cientista, mas de muitos pesquisadores espalhados pelo mundo e por diferentes períodos da história. Obviamente, não tem como pegarmos um buraco negro e estudá-lo em um laboratório, da mesma forma que não é possível viajar até um para analisá-lo ou coletar amostras. Portanto, tudo o que sabemos sobre esses objetos hoje é baseado em teorias e observações que foram sendo testadas, contestadas e aprimoradas ao longo dos anos. O primeiro a utilizar o termo buraco negro foi o cientista americano John Wheeler em 1967. Nas décadas de 50 e 60, ele já falava sobre o colapso das estrelas e estudava as propriedades dos objetos resultantes desses fenômenos. A partir de então, todas as descobertas subsequentes sobre buracos negros provavam cada vez mais que eles eram um produto direto da teoria da relatividade de Albert Einstein. A famosa teoria de Einstein diz que corpos com massas muito grandes produzem uma deformação do espaço-tempo, e o astrofísico brasileiro José Dias Nascimento afirma que ela é necessária para explicar buracos negros. Lia Medeiros conta com a própria história. O nome do buraco negro localizado no centro da nossa galáxia mostra que sua descoberta foi um acidente.
Os astrônomos estavam observando a constelação de Sagitário, identificando cada ponto com as letras do alfabeto, A, B, C e assim por diante. Quando perceberam que havia algum objeto dentro dessa constelação que estava emitindo muitas ondas de rádio, mas eles não faziam ideia do que seria. Com o passar do tempo, os telescópios foram ficando maiores e os cientistas conseguiram observar o céu com uma resolução melhor, e assim descobriram que havia um pontinho ainda menor próximo a Sagitário A. Por isso, eles acabaram colocando um asterisco no nome para diferenciá-lo. Dessa forma, surgiu o Sagitários A, que na verdade é um buraco negro. Por isso, o nome Sagitários A Star, que obviamente não é uma estrela, mas a gente chama de estrela por causa desse asterisco que agora sabemos que é um buraco negro. Isso porque hoje em dia temos uma resolução tão alta que podemos observar estrelas individuais orbitando em volta desse buraco negro, de acordo com a explicação de Lia Medeiros. Mas quantos buracos negros existem no universo? De acordo com o Nascimento, diz que essa é uma pergunta complicada e difícil de responder. Atualmente não há um número exato, e muitos pesquisadores trabalham com estimativas. É como se você fosse olhar para uma floresta e saber que o número de insetos que ela pode ter é um pouco proporcional ao número de árvores. Então, tecnicamente, uma floresta que tem poucas árvores não pode ter uma quantidade gigantesca de insetos. É um pouco assim que funciona a física. Então, você olha o número de quasares, o número de estrelas de nêutrons e você tem uma ideia de quantos buracos negros existem. Acredita-se que nos últimos 500 milhões de anos, quando começou o Big Bang, já haveria milhões de buracos negros, completa Nascimento. E por que os buracos negros atraem tanta atenção? Para os astrofísicos, o fascínio em torno dos buracos negros por parte da comunidade científica se deve ao fato de ele ser um objeto capaz de colocar à prova as teorias formuladas a partir da nossa experiência na Terra, confirmando hipóteses ou indicando novos caminhos. Outro ponto destacado pela astrofísica Lia Medeiros é de que, segundo ela, a mídia acaba explorando isso e o resultado são filmes de ficção científica que nem sempre representam a ciência por trás dos buracos negros da forma correta. Entre as questões mais abordadas, por exemplo, é o que acontece quando algo é sugado por um buraco negro. Será que nós vamos mesmo parar em outra dimensão? E qual é a chance disso acontecer com o nosso planeta? E o que realmente acontece se algo for sugado por um buraco negro? Por mais que a gente queira saber o que acontece no interior de um buraco negro, o astrofísico Nascimento explica que mesmo os mais próximos estão a distâncias impossíveis de se ter algum tipo de contato. Segundo ele, aconteça o que acontecer em um buraco negro, não estamos nem perto de sentir algum efeito, estando os cientistas limitados à observação indireta. Como tudo na física, os pesquisadores trabalham com modelos, e a partir de muito estudo e cálculos, são criadas teorias. Segundo a astrofísica Lia Medeiros, uma vez que o objeto passa para dentro do horizonte de eventos de um buraco negro, nós como humanos nunca vamos poder saber nenhuma informação sobre aquele objeto mais. Isso é uma lei do universo. Uma vez que uma coisa passa para dentro do horizonte de eventos, nenhuma informação pode sair de lá. Então é completamente impossível para a ciência algum dia saber o que está acontecendo dentro do horizonte de eventos de um jeito concreto. Ou seja, não é possível testar o que acontece quando algo é sugado por um buraco negro. Porém, acredita-se que tudo o que é sugado é levado para contribuir para a própria estrutura do buraco negro, e ele vai aumentando, ficando mais massivo. Quando você passa do limite, é como se fosse uma queda eterna. Você vai caindo e nunca chega a lugar nenhum, diz o astrofísico Nascimento. No entanto, o professor explica que, caso você se aproxime da parte mais interna de um buraco negro, onde as energias são maiores, você acaba sendo desmembrado em várias partículas. De acordo com ele, a única coisa que vai sobrar é a matéria mais fundamental, as partículas subatômicas. Medeiros diz que há quem diga que essa hipótese de queda infinita não está completa, e segundo ela, é possível que a física quântica consiga mudar essa explicação, mas ainda é uma área da ciência muito precoce. Porém, você ainda pode estar se perguntando:
E o nosso planeta, é possível que ele seja sugado por um buraco negro? O que aconteceria? A resposta simples é não. Além de estarmos a uma distância impossível de um buraco negro se aproximar o suficiente para sugar a Terra, se isso acontecesse, ela não seria engolida por um buraco negro, como uma esfera inteira intacta, mas seria destruída antes. Quando as pessoas fazem essa pergunta, elas não têm ideia de quão grandes são essas estruturas. Claro que um buraco negro estando próximo pode sugar tudo o que existe, mas se você pensar que o mais próximo a nós é o que está no centro da Via Láctea, seria impossível sermos sugados porque ele ainda está muito distante. E mesmo se isso acontecesse, isso demoraria uma escala de tempo que é maior que a própria existência da Terra. A Terra seria destruída antes disso acontecer. As escalas de tempo são totalmente diferentes para esses processos ocorrerem, e a Terra tem uma vida limitada que é menor que essa escala. Se fosse ocorrer, o próprio Sol e a Terra seriam destruídos antes por outras razões, diz o astrofísico. Tá, mas se caso um buraco negro conseguisse se aproximar o suficiente da Terra, como seria isso? De acordo com Medeiros, se tivesse um buraco negro grande o suficiente, que tivesse uma trajetória que fosse passar bem perto da Terra, talvez nosso planeta fosse destruído, mas seria difícil ele ser sugado por inteiro sem ser destruído antes. O que provavelmente ia acontecer é que a Terra ia ser despedaçada pelo campo gravitacional. Aí, os pedacinhos começariam a cair lentamente para dentro do buraco negro, mas ele teria que estar bem na trajetória certa. A chance de um meteoro fazer isso é muito mais alta. Porém, você pode estar se perguntando também qual é o maior buraco negro que se tem conhecimento hoje. O J2157, que está a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância de nós, foi identificado pela primeira vez por pesquisadores em maio de 2018 pelo telescópio SkyMapper, no Observatório da Primavera da Universidade Nacional Australiana. Na época, foi reconhecido como o quasar mais luminoso do universo pelos astrônomos. Quasares são buracos negros supermassivos que emitem tanta energia por meio de seus discos gasosos que aparecem como estrelas nos telescópios. Para você ter uma ideia, os astrônomos estimaram que ele tinha uma massa de aproximadamente 20 bilhões de sóis e que a sua dieta diária era de meio sol. Com isso, é importante que os astrônomos estudem a evolução dos buracos negros massivos para entender como o universo evoluiu. Os astrônomos conhecem a idade, a localização e até o apetite do buraco negro, mas a razão dele ser tão grande ainda é desconhecida. Este buraco negro está crescendo tão rapidamente que brilha milhares de vezes mais que uma galáxia inteira, devido a todos os gases que sugam diariamente que causam muito atrito e calor. Se tivéssemos este monstro bem no centro da nossa Via Láctea, pareceria 10 vezes mais brilhante que a lua cheia, ofuscaria quase todas as estrelas do céu e provavelmente tornaria a vida na Terra impossível com as enormes quantidades de raio-x que emanaria dele, completou Christian Wolff, professor associado da Universidade Nacional da Austrália. E se você gostou desse vídeo sobre buraco negro, já vou pedindo para você deixar o seu like para apoiar nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para poder estar recebendo os próximos vídeos e deixa aqui nos comentários quais assuntos vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui e espero vocês até o próximo vídeo.